Amém. Bom dia, irmãos, Deus abençoe. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do verso 25 e vamos até ao verso 30. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta tarde, Senhor, queremos nos achegar à sua palavra humildemente, reconhecendo, Pai, que não há nada em nós digno nem merecedor para estarmos na sua presença. Mas através dos méritos do Teu Filho, Jesus, queremos nos achegar ao Seu trono em nossos corações. Pedir misericórdia, pedir a Sua direção, pedir que o Senhor nos ajude a lembrar do Senhor, como o Senhor lembrou de nós, enviando graça e bondade, nos revelando o Seu Filho na forma da palavra deste último dia, Pai. Pedimos a bênção para cada ouvinte, que possamos ser tocados pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Quero comentar um pouco sobre lembrando-nos do Senhor. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada assim, e nós queremos meditar dentro deste contexto, para que também nós possamos lembrar do Senhor, amém? Sabendo que o Senhor está sempre presente na sua palavra, pois Ele mesmo é a palavra. E quando nos assentamos, quando nos reunimos, quando nos congregamos em seu nome, então podemos ver a palavra em ação, quando damos lugar àquilo que já tem sido revelado. Amém? Então, eu creio que é tudo a misericórdia de Deus em nos conceder a oportunidade de virmos à casa de Deus e lembrarmos um pouco daquilo que Deus já tem feito por cada um de nós. Eu sei que nós lemos um texto que parece que é só para a ceia, mas o irmão Brana usou um outro ângulo nesta mensagem que ele pregou em 9 de dezembro de 62, e nós também queremos tomar um pouquinho deste ângulo que o profeta apresentou, amém? Queremos sempre que a inspiração que Deus nos dá esteja de acordo à inspiração que Deus deu ao profeta. Porque se acharmos que temos algo para transmitir sem que Deus conceda a graça, não é? Para encaixar a sua palavra em nossa alma, então estaríamos trazendo uma inspiração contrária. Então temos que lembrar do Senhor. Irmão Brana, aqui o parágrafo 27. Irmão Brana, ele diz, olha, parágrafo 27, lembrando-nos do Senhor.
poderíamos, claro, começar com a mesa do Senhor, porque esse é um bom lugar que todos nós lembramos. Lembrando do Senhor a mesa dele, que na realidade o texto se refere a isso. Mas isso é, Paulo disse que é para tomarmos o cálice, beber o sangue, que são símbolos, né? Comer o pão coxer em memória, para lembrarmos o que ele fez por nós. E ao fazê-lo, você não vai querer fazer disso uma coisa comum, de cada dia. Você vai realmente querer vir lembrando-se do Senhor. Está vendo? Lembre-se que foi a graça dele e a misericórdia dele, e só isso, o que lhe dá a única esperança que você tem. Não importa o que você chegasse a fazer, não há nada em lugar nenhum que pudesse de algum modo se aproximar do que Cristo fez por você. Amém? Não há nada em lugar nenhum que pudesse de algum modo se aproximar do que Cristo fez por você. Então nós cremos na mensagem revelada, foi a sua graça. Temos que nos lembrar do Senhor. Lembrar que não foi a carne e o sangue quem abriu o nosso entendimento, mas foi o próprio Senhor. Para compreendermos as Escrituras, se você não compreende as Escrituras pertinentes ao dia em que nós estamos vivendo, isso você não pode lembrar do Senhor. Você vai lembrar de um pastor, você vai querer honrar um ministério, e você não terá condições para honrar a Deus, para lembrar que foi a sua graça. Primeiramente foi Ele quem morreu por nós, Ele quem derramou o seu sangue, Ele quem lembrou de nós, para que nós pudéssemos recuperar a memória, que nós éramos filhos quando estávamos com Ele no princípio, e precisávamos retornar àquele princípio, retornarmos ao momento em que éramos um com Deus, um com a palavra, um com a sua manifestação da teofania. Estávamos em seus pensamentos. Se nós não estivéssemos nos pensamentos de Deus, não poderíamos pensar nas coisas que Deus está fazendo hoje. Não teríamos condições de nos lembrar, porque o que aconteceu entre esse tempo em que nós estávamos nos pensamentos de Deus e o tempo da nossa manifestação aqui na terra, na era em que Deus nos viu manifestando, foi que nós nos esquecemos do Senhor. Nós nos esquecemos de onde viemos. Por isso que andamos oscilando em pensamentos contrários à vontade do Senhor. Nós nos esquecemos da nossa origem. E a palavra que é a sua comunhão, a palavra que é partida entre os santos desta era, a sua manifestação como o segredo de Deus, é o que nos faz lembrar do Senhor, nos faz reconhecer quem é Deus, nos faz entender a sua manifestação final nos últimos dias, em sua noiva, nos faz entender como Deus vive. Esta é a razão da abertura do sétimo selo. Era para que nos lembrássemos do Senhor. Porque se Deus não dá condições para recuperarmos a nossa memória espiritual, nós estaríamos dispersos após os credos. Nós estaríamos dispersos lembrando de homens apenas, pensando em homens que ensinam tradições no lugar da palavra de Deus. Mas por que nós podemos lembrar do Senhor? Que foi Ele quem abriu os selos,
que foi Ele quem revelou os mistérios, o Senhor. Só que o Senhor estava em sua manifestação na noiva, como sétimo anjo. Se nós não lembrarmos que foi o Senhor, isso é porque nós estamos em uma certa condição de amnésia e porque não estamos verdadeiramente tomando a sua comunhão. Que a sua palavra é o alimento, a sua palavra é a manifestação, a sua palavra é que pode nos fazer lembrar, porque ele disse: fazei isto todas as vezes que comerdes, fazei isto em memória de mim. E há um ritual a ser observado na igreja, da ceia, do pão asmo e o vinho sem fermento adicionado, mas o vinho fermentado naturalmente. Um vinho que quanto mais velho, ele se torna mais forte. E nós sabemos que esses símbolos que a ceia nos mostra, os símbolos do corpo e do sangue do Senhor, representam a palavra com a vida, a escritura com a vida de Deus extraída para poder produzir estímulo nas nossas vidas, nos alimentar e nos lembrar do Senhor, nos lembrar de quem Deus é, nos lembrar da sua graça, da sua manifestação, nos lembrar do dia e da hora em que nós vivemos, da mensagem para o nosso dia. Irmão, se não estivermos tomando a comunhão, não poderemos nos lembrar do Senhor. As pessoas não lembram tomando uma falsa comunhão. Eles lembram de um credo. Eles acreditam em um dogma. Eles lembram de uma denominação. Mas para lembrarmos do Senhor, temos que tomar a sua comunhão, que é a sua palavra. A comunhão que Ele nos dá é o seu corpo, para nos tornarmos participantes com Ele. É um corpo repartido. Foi o corpo de Jesus Cristo repartido para nosso alimento, que Jesus disse que nós tínhamos que comer a carne do Filho do Homem para podermos ter vida em nós mesmos. Ele disse aos fariseus, e eles rejeitaram comer aquele corpo. Paulo veio e explicou que o corpo era a comunhão, a qual é simbolizada no pão e vinho. E nós temos que comer o seu corpo também, para podermos nos alimentar espiritualmente e vivermos. O qual é a palavra, o corpo, palavra do Filho do Homem. É deste que nós temos que nos alimentar. Porque através do seu corpo, nós podemos nos tornar a manifestação dos filhos de Deus. Nos tornamos a comunhão de Cristo na terra. Que as pessoas podem olhar em nós e ver que somos parte deste pão. Um pão que é repartido. Um corpo que é repartido para se tornar alimento. Que é partido para que possa alimentar as nações. Sempre teve que ter um corpo. E Cristo veio na sua manifestação, nesses últimos dias, no corpo da sua noiva. No corpo da sua noiva, a palavra. No corpo de William Branham. Para que pudéssemos lembrar do Senhor. Lembrar de quem é Deus realmente. De como Ele se parece. Qual é a sua manifestação nesses últimos dias? Lembrar qual foi o seu nome nas eras. Qual foi o seu nome que Ele revelou à igreja quando a igreja nasceu. Mas também podemos recuperar nossa memória de nosso nome original, escrito no livro da vida. O corpo de Cristo sendo repartido através dos selos revelados, para que nós possamos retornar à palavra de Deus. Olha, a mensagem um guia, parágrafo 35. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. Eu tenho muitas coisas para lhes dizer, vocês não podem compreender isto agora, mas quando Ele vier, Ele lhes guiará a isto. Esta é a razão da vinda dos selos, diz irmão Branham. No término do sétimo selo,
o mistério de Deus deveria ser terminado. Para saber quem é Deus, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. Você tem que estar por aqui, ou aqui por esse tempo, vem, nos trazendo na completa estatura de filhos e filhas de Deus. Uma igreja que é lavada no sangue de Cristo, que é comprada sem dinheiro, é paga através do sangue de Jesus Cristo. Mas como nós podemos chegar a esta manifestação para sermos os filhos de Deus, filhos e filhas, estarmos na estatura de filhos e filhas de Deus, manifestarmos como a igreja lavada no sangue da palavra, no sangue de Cristo, a qual foi a igreja comprada sem dinheiro. Para isso, nós temos que ver essa manifestação do sétimo selo. Foi por isso que os selos foram revelados. É por isso que Cristo veio revelar-se em sua noiva. E é para isso que nós estamos aqui nesse dia, para que nós possamos entender a manifestação do corpo palavra do Filho do Homem. Amém? E esse é o nosso alimento. Quando nós podemos manifestar a fé na palavra que tem sido revelada na era de Branham, não na era pentecostal, quando foi apenas a restauração dos dons, mas na era em que o Filho do Homem se manifestou novamente. Então nós temos que nos lembrar do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é a palavra quando ela se manifesta. E Ele só pode se manifestar através de um profeta. Este profeta manifesta a unidade com Deus. Mostra-nos quem é Deus. Então, quando somos batizados no corpo, através do Espírito Santo, estamos mostrando, veja, que nos lembramos do Senhor, que recuperamos a nossa identidade, que nós temos achado a nossa identificação. Porque para sermos batizados no seu corpo, precisamos receber a revelação de si mesmo em primeiro lugar. Isso é você recuperar, lembrar do Senhor, lembrar de quem Ele é a palavra é Jesus, a palavra não é a segunda pessoa, a palavra é Deus mesmo em uma manifestação visível, como Logos, a teofania, e aquela manifestação de Deus como a palavra, ela tem que chegar a ser completa, porque quando Ele veio manifestar como a palavra no Filho, Ele era a plenitude, e a plenitude teve que manifestar novamente, mas em sua noiva. E quando nós lembramos disto, lembramos destes parágrafos, lembramos desta manifestação de Cristo nos últimos dias na noiva, o que isso faz, irmãos? Hein? O que isso faz? Isso faz com que nós possamos verdadeiramente estar nos alimentando da sua comunhão. Olha, 185, mensagem, o julgamento. O que é isto? O mesmo Deus, o qual desceu em carne humana, e comeu carne e bebeu leite. E Jesus disse, Abraão disse, melhor, que ele era Elohim, Deus manifestado em carne. Jesus disse, como aconteceu naquele dia, que Jeová, o Filho do Homem novamente, na forma de profético, como ele era, retornaria novamente nos últimos dias, um pouco antes que os corpos de vocês sejam mudados. Vejam, Sara não poderia receber aquele bebê naquele corpo, poderia? Não podemos receber aquele bebê, aquela manifestação de Cristo nos ares, neste corpo. Abraão não poderia em seu corpo teve de ser mudado. Assim como nós neste corpo não podemos
receber a manifestação do Filho prometido, precisávamos que o corpo fosse mudado, como o corpo de Abraão foi mudado pela visitação da palavra. E o corpo de William Branham teve que se tornar o corpo do Senhor Jesus, para que nós, como sua esposa, possamos receber sua vinda, como ele vem para poder manifestar-se a sua noiva nos dias da vinda do Filho do Homem. E aquilo trouxe uma mudança no corpo de William Branham. Não era apenas o corpo de um profeta, não era apenas o corpo do sétimo anjo, não era apenas o corpo de um homem, era o corpo de Jesus Cristo. William Branham recebeu uma mudança em seu corpo. Aquele corpo tinha uma posse, o Senhor era o possuidor daquele corpo. O seu nome já é o possuidor, Elohim, o possuidor dos céus e da terra. Ele veio em sua manifestação a Branham, para que o corpo de Branham não fosse somente o corpo de Branham, mas fosse o corpo da noiva. E a noiva tem a sua identificação naquele corpo, onde o Senhor se manifestou na plenitude, onde o Senhor desceu com o alarido, onde o Senhor manifestou a voz da ressurreição, onde o Senhor tocou a trombeta para os dias finais. Ali estava um corpo com uma mudança, um corpo não mais sujeito à incredulidade da era denominacional de Laodiceia, um corpo levantado acima da era de Laodiceia, um corpo com revelação, um corpo com a promessa, como o corpo de Sara teve que ter a promessa para poder receber Isaac. O corpo de Branham, o corpo da noiva, através da identificação no ministério do Filho do Homem na noiva, o Filho do Homem no entardecer, nós nos tornamos uma extensão daquele corpo, nos tornamos uma extensão da manifestação de Cristo, nos tornamos uma extensão da manifestação como filhos e filhas de Deus. Mas aquele corpo, irmão, quando recebeu a visita do anjo do Senhor, em 1963, foi um corpo mudado. Aí você diz, então Branham já foi arrebatado. Não, nós estamos dizendo que foi um rapto. Mas aquela manifestação de Cristo no sétimo anjo, Cristo como sétimo anjo celestial, no sétimo anjo terreno, filho do homem, filho do homem, o sétimo anjo, recebendo o Filho do Homem, Jesus Cristo com novo nome, em sua manifestação como a palavra ungida da era, manifestou uma mudança de nome para a noiva, a qual veio através das eras manifestando um nome, o qual era o nome do Pai, porque Ele, o Senhor Jesus, é nosso irmão. Mas quando veio a manifestação do noivo na noiva, quando veio a união, conforme a mensagem provando sua palavra, de 16 de agosto de 64, 236, quando o noivo desceu na noiva, quando o Filho do Homem se manifestou para unir os dois, a noiva com a palavra, ali nós nos tornamos sua manifestação. O Filho do Homem tinha que se manifestar para unir os dois. E se nós não podemos identificar naquele corpo, nos lembrar do Senhor naquele corpo, honrar o que o Senhor fez através daquele homem, daquela manifestação, então perdemos nossa identificação, perdemos nossa identidade como a noiva dos últimos dias. Se nós não podemos lembrar que foi o Senhor quem desceu do céu, o mesmo Senhor que desceu do céu, mas Ele tinha que repousar em sua noiva, então não podemos ver Cristo nos ares, não podemos ser transformados do mortal ao imortal, porque irmão Branham diz na mensagem do arrebatamento que precisamos da revelação, da manifestação do Filho do Homem. Temos que receber a manifestação da revelação do Filho do Homem. E quando você vê esta manifestação da revelação do Filho do Homem, então você pode lembrar do seu esposo, você pode lembrar de quem Deus é, você pode se tornar seu corpo, você pode aguardar o rapto,
Aleluia! Vejam, Sara não poderia receber aquele bebê naquele corpo, poderia? Sem uma mudança, poderia ela receber o Senhor naquele corpo que não foi mudado? Eu queria mostrar para os irmãos este ângulo em que o irmão Branco está mostrando, que Sara precisou ter o seu corpo mudado. E nós não podemos aguardar somente uma mudança deste corpo, sem reconhecermos que o nosso corpo, você entende? O corpo no qual nós somos tirados, extraídos, como uma extensão, como membros. Porque ali em Brana estava a manifestação da noiva perfeita, a noiva que tinha que aparecer, a noiva com novo nome, a noiva a qual Cristo revelou os seus segredos, conforme Cristo me tem Deus revelado, que irmão Branco diz, ele não revela o seu segredo às namoradeiras, ele revela o sétimo anjo, ele revela o seu segredo à esposa, e temos que nos tornar a esposa através da união com o Filho do Homem. Temos que nos tornar a esposa através da mudança do corpo de Brana. Como Brana sofreu uma mudança através da visitação do Filho do Homem, nós precisamos reconhecer nossa posição através da manifestação do sétimo anjo. Reconhecer que somos sua noiva, não a noiva de William Brana, mas a noiva de Jesus Cristo, que não cairia através da manifestação da palavra do Filho do Homem, para que nós possamos esperar uma mudança natural, onde o mortal é absorvido pela vida. Você primeiro tem que reconhecer a mudança que ocorreu espiritualmente, através da manifestação de quem Deus é no último dia. Então nós podemos aguardar uma mudança natural. Convém que isto que é mortal, disse Paulo, seja revestido do imortal ou da imortalidade. E isto que é corruptível, seja revestido do incorruptível. No mortal há lutas, no mortal há confusão, há corrupção. Mas no incorruptível, que é o corpo teofânico, unindo com esse corpo natural, transformado na forma do rapto, nós não temos submissão ao pecado. Não estamos sujeitos às tentações mais. Por quê? Porque ali nós chegamos a uma adoção plena dos nossos corpos. Mas não haverá adoção plena dos nossos corpos sem reconhecermos a adoção que veio no monte pôr do sol. A noiva sendo chamada para fora de Laodiceia, a noiva se unindo com o Filho do Homem, a noiva em Malaquias 4, a noiva recebendo sua manifestação nos últimos dias, a noiva se tornando a palavra ao comer o livrinho. A noiva estava ali de pé, a noiva era Brana, o sétimo anjo, a noiva era Apocalipse 10, 8 a 11, que tinha a incumbência divina de profetizar outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ali estava a noiva de pé, na presença do Filho. Aleluia! Oh Deus, Deus nos ajude, hein? Precisávamos disso. Oh Deus, oh Senhor, nos ajude, hein? Aqui nós estamos vendo que a palavra, ela tinha que manifestar na noiva, para que a noiva, a esposa, conforme Festa das Trombetas 113, pudesse conhecer o seu companheiro. Mas como assim? Ela era parte dele. Irmão Branco chega a dizer na mensagem ao nascer do sol que ela é ele. Mas como ela chegará a reconhecer o seu companheiro se ela não se lembrar, se ela não reconhecer a sua visitação, a vinda do Senhor como Filho do Homem? É isso que Satanás tem tentado fazer, tirar da igreja a memória do que ela é, desvirtuá-la da sua posição como uma Sara, uma eleita. Independentemente de nós termos duvidado, você tem que entender que Abraão creu. Então nós temos que entender que Cristo creu. Ele soube trazer a palavra a seu tempo. Ele disse, onde eu estiver, vocês estarão também. E é isso que produziu, nos dias da sua vinda, uma esposa a qual não cairia por credo nem denominação.
Não somos nós que recebemos graça superior e que nunca fracassamos. Não, nós fracassamos, nós caímos, nós duvidamos da manifestação. Como Sara duvidou que ela pudesse, através daquele corpo, manifestar o filho semente, o filho prometido. Mas nós temos que entender que, independentemente da dúvida da igreja, a promessa foi cumprida pela fé de Abraão. Independentemente da minha dúvida, da sua dúvida, através do nosso representante no corpo da palavra, no corpo da noiva, nós nos tornamos abençoados. Por quê? Porque Sara pôde lembrar do Senhor. Ela disse: como vai acontecer uma coisa dessa? Mas Deus prometeu: por este tempo virei a ti. Sara dará a luz. Então nós que somos uma extensão do corpo de William Branham, não como uma esposa, nós temos que entender que para Cristo, Israel era sua esposa, que para Cristo a igreja era sua esposa, e a igreja traiu Cristo antes da manifestação do Filho do Homem no entardecer. Para Cristo, Branham e nós somos sua esposa. Ainda que William Branham estava representando Cristo e a esposa em seu dia. Mas nós, através da sua palavra, através da sua fé, o que nós nos tornamos? Uma extensão do seu corpo. Certo, meus irmãos? Nos tornamos uma extensão de sua fé. Nos tornamos uma extensão daquilo que ele recebeu, para poder produzir o Filho prometido, Cristo vindo nos ares. Aleluia. Abraão não poderia em seu corpo, teve de ser mudado. Seu corpo teve de ser mudado. Assim tem o nosso, para receber o Filho. Tome a palavra, e ele é o Filho. Isto é a palavra. Vocês creem nisto? Irmão Brando. Tome a palavra, ele é o Filho. Era a palavra do Filho do Homem manifestado no sétimo anjo, para poder receber Cristo nos ares. Vocês creem? Mas o povo fica distraído. Satanás tem procurado tirar deles a memória do que o Senhor veio fazer. Como a igreja no seu nascimento teria uma outra identificação a não ser o Calvário, a não ser Cristo crucificado. Como nós nesse último dia teríamos outra identificação como noiva a não ser William Branham, a não ser o sétimo anjo que manifestou, ó Filho do Homem, no entardecer. É uma identificação. Mensagem Cristo é um ter Deus revelado. Irmão Branham diz: sua identificação é em um indivíduo. Certo? A nossa identificação não é através de vários indivíduos na era em que nós estamos vivendo. É em um indivíduo. Aleluia. 465, Cristo Mistério Deus revelado. E lembre-se, nós estamos agora como sua noiva. O irmão Branham nos coloca ali junto. Fecundados do seu Espírito. Oh, que coisa! A igreja dando à luz filhos. Era a igreja dando à luz filhos. Veja, fecundada do seu nome, pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome. Se ele diz dando à luz, é o nome que ainda não havia manifestado. Está referindo um novo nome. A igreja dando à luz filhos. Veja, fecundada do seu nome, pelo seu Espírito, dando à luz o seu nome, dando à luz a sua vida, produzindo os sinais de sua vida, evidente, com as preeminências, evidência de sua ressurreição, mostrando que ele não está morto. Onde? Porque a igreja manifestou ele, mas vivo para todo sempre. Isto é vida eterna. E um vindicado vindica para o mundo, e um vindicado vindica para o mundo que nós estamos vivos nele. Como você sabe? Porque você é um membro de igreja? Ou da igreja? Porque Cristo está vivendo através de você. Tão fecundado do seu Espírito, que você é um prisioneiro para qualquer coisa a mais. A igreja tinha que se identificar através da manifestação de Cristo em William Branham. Nós nos tornamos fecundados através de um vindicado.
Aleluia. 467, Cristo me sendo revelado. Você não pode cometer adultério. Você já está fecundado. Como hoje, se as pessoas não têm uma posição, não têm uma fé alicerçada, no assim diz o Senhor, não toma a revelação que Branham teve, eles estão crendo em outro homem, eles estão crendo mais em uma organização, eles estão fazendo novos sistemas, eles não lembram que o Senhor manifestou em sua noiva, e através desta noiva, a palavra que deu à luz o seu nome, nós nos tornamos sua manifestação nestes dias finais, uma extensão do seu corpo. Como eles podem dizer, você não pode cometer adultério? Irmão, somente aqueles que são fecundados através do seu Espírito, por meio da sua palavra vindicada da era de Malaquias 4, de Apocalipse 10 completo. Então você não pode cometer adultério. Pode ser que a serpente te seduziu por um tempo, tentou entrar em sua mente, tentou entrar em seu coração, mas se você é eleito, você está por detrás da palavra do esposo, a palavra revelada, a palavra dos selos, que mostra quem comeu o livrinho do Apocalipse, a palavra que mostra quem revela os mistérios, a palavra da noiva. A noiva não pode cometer adultério. William Branham não podia cometer adultério com as denominações. E cada membro da noiva tem que sair de trás de cada denominação nova que existe, porque não pode cometer adultério. Você já está fecundado, mas esta semente tinha que manifestar. É na hora em que ela é posta em causa. É na hora quando ela é colocada em causa. Não é assim? Como a serpente chegou e disse, é assim que Deus disse. E ela disse, a mulher acrescentou um ponto e disse, ó, Deus disse, nem tocareis. É na hora que o argumento pastoral chega e coloca a mensagem do profeta em causa, dizendo que os mistérios não foram revelados, dizendo que tem que ter um outro homem para comer, para poder revelar a noiva, trazendo uma outra noiva à existência, quando a noiva é chamada nele. A noiva do dia, a noiva é chamada através de Branham. Aleluia. O Espírito, o profeta e a noiva dizem vem. O Espírito revela o profeta foi a manifestação da noiva naquele dia. Mas depois que o profeta sai de cena e a mensagem do Espírito continua procurando os membros da noiva, os membros que completariam a noiva noiva tem que dizer o que disse o profeta. Porque era o Espírito de Deus através do profeta. Será que as pessoas lembram do Senhor? Lembram do que Deus tem falado? Você não pode cometer adultério. Você já está fecundado. Glória, ele não pode se apoderar. O ventre da vida está fechado para qualquer coisa a mais. Você já é dele por predestinação. Não somos dele agora porque decidimos, eu quero Branham, eu quero Cristo. Não, nós somos dele, de Cristo. Eu quero Branham, quero a mensagem revelada. Que é Branham, é a manifestação do Filho do Homem. Quero Cristo, mas isso nós somos dele por predestinação. Não é de hoje que nós somos dele. Hoje nós estamos apenas reconhecendo que nós somos dele, que nós somos dele, do noivo, e sendo a noiva, somos uma extensão do corpo dele, através da sua manifestação inicial na noiva, a semente original. Você já é dele, aleluia, por predestinação. Essa semente tem vindo à vida, nenhum mundo pode entrar. Como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de 1 hora. Estou seguro de que vocês entendem. Estão vendo Cristo e dele somente, já terminado. A semente estava ali, a semente já estava. Se a semente não estivesse, nós estaríamos enrolados com a serpente, dando à luz um novo homem, produzindo um outro nome que não é o último nome a ser dado à igreja, quando a coisa foi revelada, produzindo uma outra manifestação de Cristo, supostamente como plenitude, como Deus em carne para alguns, mas porque nós somos dele, a semente da serpente não pode entrar em nós. Veja, porque somos dele. Mas as pessoas não entendem. Está vendo?
Eu estou seguro que vocês entendem. E Cristo e dele somente, já terminado. A semente estava ali. Então, que semente é que Deus coloca em você? Semente de vida eterna. A semente estava ali. A semente já estava, quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, tem nos predestinado para a vida eterna. E assim o que vivifica flui. Essa semente depositada ali, outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam. Entrava na sua mente, mas não se apoderava da alma. Entrava na sua mente, não se apoderava, não tomava o controle do corpo. Por quê? Porque você já é dele. Aleluia! Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo. Que coisa boa, que identificação. Assim o que vivifica flui, essa semente depositada ali. Aleluia. Outras sementes simplesmente entravam, não se apoderavam, simplesmente não podiam fazer igual. Mas quando essa semente entrou, rapidamente ela fechou o ventre. Todas as demais sementes foram expulsas. Veja, desta maneira, e você se torna um prisioneiro envolto em Cristo. Cristo em você, sua vida produzindo a sua evidência, seus sinais. Olhe, trazendo os sinais de vida como uma evidência de sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna. Irmão, como há evidência de vida se não produzir a vida da palavra? A mesma revelação que Branham produziu, que nos criou, pense nisto, vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para exatamente o mesmo propósito. A igreja e sua vida criadora em nós. Aleluia. Hein? Então, o que nós podemos entender, aprender, apreender acerca de tudo isso, nós temos uma identificação. Hein? Como? 484, Cristo Mistério revelado. Sua presença no indivíduo, com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo. Irmão, este indivíduo era William Branham. A presença de Cristo no indivíduo, com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo. O William Branham estava expressando a Cristo, estava expressando a Elohim, estava expressando a Deus mesmo. A palavra viva que é prometida para o dia, seja você tomar Apocalipse 10:7, seja você tomar Apocalipse 10:8-11, estava expressado ali. Expressando a si mesma, diz irmão Branham, através de você. Porque você viu a expressão ali, agora você pode reconhecer a expressão de Cristo através de você, como uma extensão deste corpo. Uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Para quem nós temos que olhar? A Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para a palavra, olhai para Cristo. Sua vindicação através de um indivíduo, não através de uma igreja, não através de um clero, não através da confusão de interpretações pastorais, mas da voz. O indivíduo, a palavra, a voz com a revelação, a voz com a vindicação. Ali está uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com o indivíduo. A identificação de Cristo é com o indivíduo. A nossa identificação é com o indivíduo, William Branham. Nos dias finais, como a noiva palavra. A identificação de cada irmão das eras era com o indivíduo, era com o mensageiro aquela era. E se nós perdermos nossa identificação e procurarmos indivíduos, grupos, como nós podemos lembrar de Deus? Como Deus lembrará de nós? Como Ele lembrou daquele homem? Ele era predestinado, estava no Calvário. Senhor, nós merecemos. Estamos aqui porque merecemos. Estamos aqui, sem sombra de dúvida, merecemos a morte. Mas este não fez mal algum. Lembra de mim, Senhor. Parece que antes que ele dissesse, lembra de mim, Senhor, ele lembrou do Senhor. Ele o chamou por uma revelação. Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Que quando ele lembrou, o Senhor disse, eu já lembrei faz tempo. Fui eu quem te fez lembrar. Fui eu quem mostrei misericórdia para você me reconhecer como Senhor. Estou parafraseando, você sabe? Fui eu quem te dei revelação.
Ele não teve tempo de falar isso, como ele falou para Pedro: não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas ele disse: hoje te digo, na verdade, que estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele lembrou do Senhor. O Senhor operou em sua mente espiritual, em sua alma, na semente da predestinação. E o que aquilo fez? Fez com que Deus pudesse reconhecer que aquele homem, embora ele tenha sido um malfeitor, um assaltante, um ladrão, era uma semente de Deus que precisava voltar ao princípio com Deus. Lembra-te de mim, Senhor. Não são suas orações prolongadas, não são seus choros fingidos, não são suas lágrimas, como aquele hino que diz: o chorar não salva, petições não têm valor para salvar o pecador. Não é isso que muda. É bom você ser sincero, é bom você se dedicar, é bom você chorar, é bom você se arrepender. A Bíblia diz: lamentai e chorai, afligi-vos. Conversa-se o vosso riso em pranto. Depois que você andou equivocado, depois que você andou esquecido do Senhor, mas saiba, é a sua graça. É Ele quem revela, é Ele quem te predestinou, é Ele quem te chama. Ninguém pode arrebatar-nos da sua mão. Não tem um bom papa, um bom padre, um bom sacerdote, um bom sistema, uma boa denominação. Há um só que pode lembrar de você naquela hora, onde o católico recorre a Maria para lembrar deles, na hora da sua morte. Nós recorremos à palavra e lembramos do Senhor, e sabemos que o Senhor lembra. Como ele lembrou da promessa feita a Israel e disse: eu desci para libertá-los, eu desci, não enviei outro, não enviei um secretário, eu desci, mas eu entrarei lá através de você, Moisés. Lembro da minha promessa, como os egípcios têm afligido o meu povo, mas eu desci. O Senhor lembrou do seu povo, e como o Senhor lembrou de nós, e nós estivemos em denominações, mesmo depois da manifestação de Cristo na terra, nós estivemos perdidos, nós nos equivocamos, nós nos emaranhamos em credos e dogmas, mas porque Ele lembrou de nós, naquele dia do cumprimento da promessa, de Lucas 17, 26 a 30, aqui estamos. Aleluia. Aclama o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi porque Ele lembrou de mim e de você, irmão. Não foi porque nós éramos os dedicados, nós investigamos, nós meditamos. Não, Deus, eu lembro do fulano, eu lembro da fulana. Este também é meu filho. Como Jesus falava quando Ele entrava na casa de um homem, talvez com uma má reputação, como Zaqueu, disse: este também é semente de Abraão. Este também é meu filho. Então Deus lembra de você e te desperta através da palavra que estamos pregando, para que você não esteja adormecido entre os mortos, que tem tomado um outro homem, um outro nome, um outro sistema que não seja o da palavra, que tem formado uma nova denominação, mas o Senhor lembrou de você. Ei, que misericórdia, meus irmãos. Hein? Onde está a sua identificação? Com o indivíduo. A identificação de Cristo é com o indivíduo. E Brana diz: não como metodista, batista, enfim, mas como um indivíduo. O que Deus disse? Tomarei um, deixarei outro. Como Deus veio manifestar nesse último dia? É através de um indivíduo. Aleluia! Amém. Que indivíduo é esse? Você não sabe que Deus sempre escolheu um homem para representar os demais? Adão, para que Deus pudesse mostrar que Ele é Salvador, Ele escolheu Adão para que representássemos na queda. Quando veio o segundo Adão, Ele lembrou que ele teria que ter uma noiva, e Ele vem procurando esta noiva, Ele vem formando o corpo desta noiva. Mas quando chegou a manifestação final, na sétima era, do sétimo anjo, a manifestação no último dia, a noiva estava completa. A noiva foi aperfeiçoada. A noiva, desde Paulo, Irineu, Martin, Columba, Lutero, Wesley, foi completada. E todos nós que manifestamos neste dia, através da mensagem do sétimo anjo, com a revelação do seu ministério, o que nós nos tornamos? A noiva de Jesus Cristo.
Então não diga minha igreja. Não tem nada a ver com isso. O que vocês creem, o que o seu pastor ensina, diferente de William Branham, não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento, por isso arranja mais alguém para te confundir. O inferno está contra, por isso coloca um outro homem, um outro nome, uma outra noiva. O inferno está contra, por isso desloca parágrafos referentes a sonhos cumpridos já no tempo de irmão Brana, como o sonho do irmão Parnell na mensagem Senhores, este é o tempo. E eles tomam o irmão Brana dizendo, você vai encontrar a minha esposa, a qual o Senhor tem me dado, qual é a minha igreja, detenha até ali. Isso era lá. E o povo diz, nós somos a esposa de William Brana. Não, irmão, somos a esposa de Cristo. William Brana é a sua noiva. Nós fazemos parte com William Brana. Deixa eu apressar e ler mais alguns parágrafos. Aleluia. 3 classes de crentes. Você está grato a Deus? Se Deus não pensasse em você, hein? Você não poderia estar agora lembrando do Senhor, lembrando da sua palavra. 3 classes de crentes, 102. Tem hora que nós procuramos muitas provas de amor, né? Como eu posso ver, como Deus me ama. Deus te ama porque Ele lembra de você. Ele lembrou para te tirar da escravatura. Ele lembrou para te tirar de um sistema. 102, 3 classes de crentes. Então ele lhes perguntou, que direis então se virdes o Filho do Homem subir ao céu de onde veio? É a carne ou é o Espírito quem vivifica? Vê você? Com isso eles se foram dizendo entre si mesmos, não, nós não podemos crer em tais coisas. Eles plenamente deram as costas para a palavra. Esses nem ficaram para ver o que sucederia. Esse é o incrédulo. E que fazem eles? Encontramos que esta classe de gente, assim mesmo chamados crentes, assim são em suas formas de religião. Chamados de crentes, lembre-se. Em suas formas de religião. Porém, não podem ver a verdade da palavra identificada. Porque é contrário ao que eles creem. Não importa o que você crê, ou quão leal seja, não tem nada a ver. Não, mas eu creio sinceramente que tem que haver mais um homem depois de Branham. Não importa. Eu creio que o irmão José vai revelar alguma coisa. Não está, irmão Branham nunca falou que o irmão José vai dar continuidade no sentido de revelar alguma coisa. Ele teria que continuar tentando manter o povo unido, entende? O seu ministério era para trazer uma unidade no corpo de Cristo. Mas não espere alguém revelar alguma coisa a mais. Já foi tudo revelado na mensagem do sétimo anjo. O próprio sétimo anjo manifestou Cristo como o nosso José. O nosso José Brana real estava em William Brana. O nosso José, o filho da prosperidade. Onde ele vai, tudo prospera. Então você pode apoiar um servo de Deus. Você pode respeitar o trabalho que esse homem faz. Mas nunca o coloque no lugar da palavra. Nunca coloque o pastor no lugar da palavra. Nunca coloque nenhum membro do Efésios 4 como se fosse... você tem que ter a palavra manifestando através deles. Cada um desempenhando a sua função. Mas você tem que entender, Cristo, ele manifestou na noiva em William Branham. A noiva é a sua manifestação nos dias finais. Então veja, não importa o que você crê, sinceramente. Não importa. Ou quão leal seja, ou quão religioso seja, essas coisas não têm nada a ver. A sinceridade, isso não tem nada a ver. Eu tenho visto pessoas tão sinceras, tenho visto os pagãos queimarem a seus filhos e também lançá-los como comida aos crocodilos. Se você não tiver a revelação, você entra em um sistema denominado, em que os que não creem naquilo que você crê são combatidos automaticamente. Os irmãos não creem que temos que escutar fita, só fita. Não, em lugar nenhum você vai encontrar que temos que escutar fita. Você escuta fita em casa. Você pode fazer um culto de fita na igreja, mas não está substituindo o pastor. Tem que ter um líder, tem que ter um pastor para apacentar aquele grupo. Tem que ter um lugar que você pague seus dízimos, diz irmão Branham, e chame de sua igreja. Uma igreja tem que ser uma igreja completa, com autoridade máxima na igreja, sob a palavra, o pastor
Então, é preciso nós não sermos animados de uma forma que você distraidamente pega apenas um espírito religioso. Sincero e tudo, mas sem discernimento, sem lembrar do Senhor, sem lembrar de toda a palavra. Tenho visto aos pagãos queimarem a seus filhos e também lançá-los como comida aos crocodilos. Isto é, mães sacrificando a seus filhos. Isso é muito mais do que faria qualquer cristão. Eles são sinceros, eles creem sinceramente, porém estão sinceramente errados. Devemos permanecer observando a palavra, sim, escutando, sim, meditando. É aí onde está a nossa identificação, é aí onde está a nossa posição. Aquilo que tem sido revelado nas fitas. Mas não pense você que se você tiver a fita, sem que tenha um dom ungido, um dom inspirado para posicionar, para retalhar o que o grossista trouxe e colocou no armazém. Branham produziu alimento no seu ministério, Cristo deu o alimento e foi armazenado. Mas você tem que ter alguém para fazer esse retalho. Você tem que ter fé que Deus está te conduzindo. Você tem que ter fé que a igreja onde você está é uma igreja de Deus, que o seu pastor é usado por Deus. O irmão Branham fala isso. Se você não crê, então sai dessa igreja. Você tem que ter fé que você está obtendo o suficiente alimento que você necessita. Certo, meus irmãos? Então não fique confuso. Os pagãos são sinceros e entregam os seus filhos aos crocodilos. Não se trata de apenas afirmarmos sinceridade. Eles creem também sinceramente, mas estão errados. Quantos creem sinceramente em dogmas católicos? Estão errados. Creem em batismo trinitariano? Estão errados. Creem que Jesus não é Deus? Estão errados. Não creem que os mistérios foram revelados? E estão errados. Dizem que creem que o novo nome foi revelado e tomam outro nome, outro homem. Estão errados. Você está sinceramente errado, se encontra contrariando a palavra. Então, sinceramente errado. Super sinal, um super sinal. Aleluia, estou correndo que o tempo já foi. Um super sinal, deixa eu tomar o parágrafo 22. Tanta coisa que eu queria ler, meus irmãos. Mas graças a Deus. Hein? Estamos agradecidos por cada um de vocês. Estou bastante agradecido a Deus por cada membro do corpo de Cristo, em todas as partes. Não é só aqui não, em todas as partes. Em todas as diferentes fases da fé. É isso que nós não entendemos. Que muitas das vezes aquele irmão, aquela irmã, está numa fase da fé diferente da sua. Está na justificação, não chegou à santificação, e você tem que suportá-lo, orar por ele, tratá-lo de forma condigna, como irmão, não com pedras na mão, não com julgamento, hein? Tratá-lo naquela fase em que ele se encontra, com o amor cristão. Em todas as diferentes fases, estamos aqui reunidos, e como igreja, estamos em certa fase, mas individualmente, cada um se encontra em uma fase diferente. Sabia disso? E não estamos caminhando no mesmo ritmo. Deveríamos tentar acompanhar, pedir a Deus graça, força. Mas vamos fazer isso. Olha, irmão Branham, eu estou bastante agradecido a Deus por cada membro do corpo de Cristo, em todas as partes e em todas as diferentes fases da fé. Não importa o quanto eles possam discordar comigo, eu permaneço agradecido. Que alguém, mesmo se eu pensasse que eles estivessem um pouquinho errados nas Escrituras, mas mesmo assim, tentando sinceramente defender o que eles creem, estou certamente desejando suportar aqueles irmãos e eles me suportarem em meus erros e coisas assim, porque não há nenhum de nós perfeito. Vamos suportar uns aos outros, orar uns pelos outros. Quantas pessoas já discordavam do que nós cremos, da revelação, dos mistérios, dos trovões, do novo nome, e hoje vem e diz: ó pastor, eu discordava de ti, eu discordava da sua convicção, e hoje eu vejo que isso é a verdade. Mas estamos mostrando a palavra ou o credo, ou o dogma. Aleluia. Amém. Tanta coisa para ler, se vocês soubessem a aflição que eu fico. Misericórdia, Jesus. Eu tenho que terminar. Hein? A personificação do cristianismo.
Aleluia. Vamos à mensagem, a personificação do cristianismo. 142. Oh, Jesus. Não, me perdoem. Isso aí eu deixar para uma outra mensagem. Não é o que eu quero deixar neste momento. Vamos à mensagem lembrando-nos do Senhor. Lembrando-nos do Senhor. Que Deus possa nos ajudar. Lembrar a nossa origem. Lembrar o nome do pai de família. Certo? Lembrar de onde nós viemos. Aleluia. Oh, meu Deus. Eu vou ter que deixar para uma outra mensagem isso aqui. Eu prometo continuar durante a semana, porque senão não vai dar certo. Isso vai passar, né? Isso vai passar o tempo. Aleluia. Obrigado, Jesus. (67) Apenas o lembrando do Senhor, parágrafo 67. Você sabe, Jesus disse num caso, ele fez uma pergunta. Eu gostaria de perguntar isto à igreja esta noite. Jesus disse: por quê? Por quê? Por que me chamam de seu Senhor e não fazem as coisas que ordeno que façam? Por que chamar o ministério de Branham de Senhor? Por que chamar Cristo de Senhor? Por que chamar a manifestação do Filho do Homem de Senhor? Senhor, Elohim. Certo? E não fazer as coisas que Ele ordena? Por que me chamam de seu Senhor? Nós que dizemos que cremos que o novo nome foi revelado na noiva do entardecer, em Branham, o novo nome foi revelado. O novo nome não é a palavra. Segundo o selo 323, Branham diz: o nome não é a palavra, se chama. A palavra é um atributo do nome. É uma manifestação que você tem que entender que ele é a palavra quando manifesta, mas é um adjetivo. Mas ele se chama assim, mas não é este o nome que foi revelado. Os trovões soletraram esse nome. Amém. Aleluia. Por que você chama Cristo de Senhor nesse dia? Não, se você não tiver a revelação do seu novo nome, como você afirma que Ele é Senhor sobre a igreja? Como você pode afirmar que ela está casada sem ver a manifestação do Senhor? E se você afirma que vê a manifestação do Senhor, conforme provando sua palavra, 236, William Branham diz: ela já está casada, ela não vai casar depois, ela está casada. Não é lá na ceia das bodas, é aqui, pela manifestação do Filho do Homem. E se você diz que Branham é Senhor, Cristo é Senhor na noiva, a noiva Branham, e a noiva leva o nome do esposo, o esposo tem que ser Branham, porque a noiva manifestou o nome Branham. Assim como Cristo teve que ser Jesus, porque o nome do Pai era Jesus. Mas em lugar nenhum você encontrou o nome de Deus explicitamente, é Jesus. Não, você encontra os atributos do nome. Você encontra as características e as identificações do nome. Você encontra as variáveis do nome. Como você encontra as variáveis do novo nome no Velho Testamento, com aquele HM em si. Mas você não vê o nome em si. O nome era uma manifestação. O nome era a palavra. O nome foi declarado no Filho. E o Filho disse: declarei o teu nome, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. O Filho manifestou o Pai. A noiva manifestou o noivo. E quando a noiva manifesta o noivo, ela é uma manifestação da palavra, como o noivo foi a palavra em seus dias. E o noivo na noiva é a palavra na noiva com novo nome, é a palavra na noiva chamando Cristo de Senhor, até mesmo mostrando o seu nome, como o noivo é Senhor, e ele mostrou isso no princípio, que antes dele ser Jesus, antes de ele vir como sendo ungido sobre a igreja, o Espírito Santo dominando a igreja, ele é Senhor, ele é Elohim. Mas aquela variável, aquele adjetivo de Senhor, aquele atributo de Senhor, era um segredo para ele mostrar quem é o Senhor. E ele declarou-se como Redentor da igreja, como Salvador, mas nunca havia declarado seu nome original. Ele declarou seu nome salvífico,
Ele mostrou que ele é um Salvador, é um parente redentor, mas ele nunca mostrou o seu nome de Senhor a Moisés. Ele nunca revelou plenamente o seu nome de Senhor a Abraão. Ele disse assim a Moisés: eu sou Yahvé, eu sou Jeová, mas pelo meu nome, Senhor, não me fiz plenamente conhecido a Abraão. Não mostrei plenamente o que faltava no HM. Não mostrei plenamente o meu nome de Senhor a Abraão. Eu lhe dei parte, uma parte do meu nome. Mas a esposa conhecerá o seu companheiro, diz William Branham. Ela tem de ser a manifestação, o cumprimento da manifestação de toda a revelação. A noiva faz as coisas em seu nome. Aleluia. Ele é a senhora. A senhorita, não, senhorita é noiva, quando ela casa é a senhora, Senhora Graça, mas Graça não é nome. Jesus era Graça, mas o nome era Jesus, Senhor Brana. O Senhor, quando manifestou naquele corpo, Elohim, não mostrou o seu nome, deu HM para Abraão, mas aqui você vê o Senhor nos últimos dias, quando ele manifesta na noiva, que você olha no homem e você tropeça. Você olha na noiva e você não vê o noivo, estava dentro, era invisível dentro dela. O noivo estava na noiva, era Jesus quem fez as obras na noiva. O noivo manifestou na noiva, o noivo se uniu com a noiva, o noivo manifestou o seu nome à noiva. Conforme o parágrafo nós lemos, Cristo está Deus revelado, não dizendo, dando à luz o seu nome. A noiva deu à luz o seu nome, a noiva trouxe a manifestação do nome. Do nome revelado de Cristo nos últimos dias. Cristo com o novo nome, Brana. Por que me chamam de Senhor? Porque você diz que crê que Brana significa Senhor. Brana é Senhor. Sublime é o Senhor, sublime é o Pai. Brana, perfeito. Sede vós perfeitos, como é perfeito o Senhor, o vosso Deus que está nos céus. Porque você me chama de Senhor, não faz as coisas que eu ordeno que faça. O que ele ordenou? Fique com a palavra, fique de trás disso, fique com o que está escrito. Deixe isso como está. Não tente interpretar nada, não tente adicionar seu próprio pensamento. Creia nas fitas. Não fazem as coisas que eu ordeno que façam. Como poderiam me chamar de Senhor e não guardar a minha palavra? Como podem me chamar de Senhor e negar as coisas que lhes ordenei pregar e ensinar? O que é isso? O que causa isso? Olha a resposta aqui do Senhor. É porque alguma tradição denominacional se encontra entre eles e a palavra. E qualquer coisa que se encontra entre você e Deus é um ídolo. Uma tradição denominacional de frequentar um final do ano, vamos todos reunir no sítio tal. Uma tradição denominacional que temos que colocar a fitinha do pastor fulano para poder escutar. Escuta a fita do Brana que é melhor. É porque alguma tradição denominacional se encontra entre eles e a palavra, e qualquer coisa que se encontra entre você e Deus é um ídolo. Toma o lugar de Deus. Porque você chama de Senhor. Senhor significa posse. O Senhor possui a propriedade. Foi isso que Deus veio mostrar através de Brana, que Brana era a posse de Deus, era a possessão de Cristo. E se Deus me possui, se sou dele, e ele me mudou minha direção um dia, quando eu estava no caminho errado, me chamou para um propósito. Não é para isso que fomos chamados? Não é para isso que a noiva casou? O que devo fazer se não cumprir o seu desejo? Como ele fez com Pedro. Como posso fazer qualquer outra coisa se não guardar a sua palavra? Por que me chama de Senhor? Não chame mais a palavra revelada de Senhor. Chame Senhor o seu pastor ditador. Chame Senhor o seu apóstolo. Chame Senhor o seu credo, através da sua sensação. Chame Senhor. Mas se você quer chamar Cristo de Senhor, seria bom você fazer o que Ele manda. Aleluia. Hein? Senão você é um idólatra, colocando algo entre você e a palavra. Que Deus possa nos ajudar. Pai eterno,
tenha compaixão de nós. Estamos cobertos de falhas, somos homens, dependemos da misericórdia, que o Senhor possa nos orientar para fazermos o que o Senhor manda, seguirmos a sua orientação, te adorarmos na beleza da sua palavra. Tire de nós todo o fascínio da serpente, tire de nós, Senhor, toda a distração, para que nós possamos olhar somente para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que veio como alfa e também veio como ômega. Cristo na noiva, o alfa tem se tornado ômega, conforme a mensagem que o teu profeta pregou, a mensagem obra-prima. Cristo na sua manifestação nos dias finais, em sua esposa, Pai, para que nós pudéssemos chamar-te de Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, tu que manifestaste em sua noiva, que revelaste todos os teus mistérios a ela. Hoje temos a luz do seu nome como Salvador, e a noiva do último dia deu à luz o seu nome como revelador dos mistérios, como nosso parente redentor. Estamos agradecidos a ti, Senhor, por nos concederes misericórdia nesta manhã. Lembramos de ti, te agradecemos por tudo que o Senhor tem causado, para que nós chegássemos ao momento em que estamos nas nossas vidas. Receba a glória, receba a honra, receba a exaltação, receba, ó Deus, a nossa adoração, porque nos tens redimido pelo teu sangue, porque nos tens tirado dos dogmas, para ti, Senhor, para a tua glória. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Você, levante sua mão a Deus. Aleluia. Oh, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom e doce a fé, esperança tu por vir. Nome bom, doce a fé, esperança tu por vir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. É um nome bom e doce a fé, esperança tu por vir. É nome bom e doce a fé, esperança tu por vir. Aquele que criou os céus e a terra, seu nome eu sempre adorarei. O possuidor, aquele que me formou a sua semelhança, o seu nome eu sempre adoro. O nome de Jesus, o nome eu sempre, o nome santo, eu sempre, seja de dia ou de noite,
de noite, seja no lugar que for, seu nome eu sempre, o nome de Jesus, só Ele é digno de glória. Aleluia. Oh, o nome é santo. Oh, eu sempre, seja de dia ou de noite, oh, onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O Cordeiro do trono, aleluia. Agora Ele grato prostrar-me-ei, se só para o adorar, proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu, sua vida deu para salvar o pecador. Desceu do céu, aleluia, para revelar para nós, como anjo forte, manifestou para nós o Cordeiro do trono, convertido em leão. Oh, Cristo em sua noiva revelou seu novo nome, o Cordeiro do trono. Sim, agora Elião, grato prostrar-me-ei, sim, só para adorar. Aleluia, 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 amém, aleluia. Deus abençoe. Aleluia, aleluia, amém, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é maravilhoso, amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui presentes, os irmãos pela internet, que Deus abençoe. Obrigado a todos pela sua audiência, amém? Estaremos reunidos na próxima quinta, às 19 horas, para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Deus a todos abençoe. Pastor Rogério de Camargo, sua família, seu ministério, muito obrigado pela sua audiência constante, seu companheirismo. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos em São Tomé e Príncipe, os irmãos aqui em Angola, Sumbi. Deus continue abençoando a todos nós. Seja abençoado. Você é vitorioso, porque o teu nome tem sido mudado por Deus. Aleluia. Deus te abençoe.